Olá, no Câmara Livre nós proporcionamos toda semana para você encontros e troca de experiências sobre conteúdos e trajetórias de vida. E a partir dessas trocas, nós queremos eventualmente oferecer a você, em casa que nos acompanha pela TV Câmara, uma forma de enxergar o mundo e observar um pouco como você está lidando com os seus conceitos, os seus conteúdos e o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é Celso Luiz Melani. Ele nasceu no distrito, quem sabe, de Bento Abreu, ligado a Valparaíso, na região de de Araçatuba, nosso leste ali. E tem no seu percurso a sua vida inteiramente ligado, tal qual muitos que vieram de passagem para cá, como eu, na terra da cidade sem limites. Celso, obrigado por sua presença aqui conosco no Câmara Livre. Qual é a imagem afetiva de qualquer período da sua infância? Uma memória de um fato ou algo que lhe marcou? Bom, primeiro eu que agradeço aqui o convite, né, de estar mais uma vez nessa casa aqui, que é realmente muito gostoso. É que tem tantas coisas, eu me sinto assim, até, sei lá, né, não seguro em pensar uma única imagem, né, ou alguma coisa assim, porque... Então nos presenteie com uma delas. Com uma delas, né, porque é justamente por isso, porque você cria, né, tudo você transforma em imagem, né, no mental, né, então fica bem complicado essa questão, né, que você reconstrói continuamente. Mas não sei, não vem assim um tema, é que aí eu teria que achar um tema, alguma coisa que possa... Mas acho que uma visão, uma imagem que eu adoro, que eu curto muito, foi até do momento, né, já que eu não tive a coragem, né, que a minha esposa fala, pô, você não teve coragem de ir lá e fotografar o parto, né, do teu filho, né, que realmente o ambiente hospitalar não me faz bem. Então, mas o momento que foi muito gostoso foi quando eu fui pegá-lo, né, no berçário, e aí você vem com aquele cero, né, com aquela criaturinha que cabe numa mão, né, então você vem olhando aquela... Então isso foi uma das imagens marcantes, né, que fica assim desses momentos, né. Mas por conceito, eu sempre começo o Câmara Livre, mas não por causa da questão da simbologia, da expressão imagem dentro da sua cabeça, mas no teu universo da trajetória, e essa ideia de trocar experiência ali, eu sabia, eu imaginava que ele consumiria outros tantos sentidos. Se eu for pensar no signo linguístico imagem dentro de você, então ele se multiplica naturalmente. Exatamente. É isso. Por que fotografia? Rapaz, sabe que essa é uma coisa que assim, me invoca até hoje, né? Porque as coisas foram acontecendo, né? Então, quando eu vim para Bauru fazer minha faculdade, que era voltada para o desenho, né? Para o projeto, que é uma coisa que me encanta muito, né? E na adolescência eu comecei a desenhar autodidata, né? Então fui autodidata nesse sentido de se relacionar com uma forma de expressão gráfica até então. E então eu vim atrás disso, né? Tanto que o design, né, que eu vim buscar aqui na faculdade foi justamente por isso. Só que no primeiro ano da faculdade eu vi a fotografia e a fotografia ela me mudou totalmente tudo aquilo. Então eu nunca imaginei fotografia na minha vida até então. E a partir do momento que eu a conheci, ela me trouxe essa outra forma de se manifestar, né, artisticamente, né, ou colocar as tuas ideias. Então, assim, o que me cativou muito foi o fato da rapidez, porque para você desenhar, para você pintar, para você colocar algo no papel ou na tela, demanda de um certo tempo. E a fotografia, na fotografia eu vi que eu conseguia fazer isso muito mais rápido. A princípio, para você, então, a ligação
da escolha por esse caminho e essa trajetória, já que estamos falando de trajetória, se olhar lá para a infância ou alguma fase da adolescência, da pré-adolescência, não era exatamente a foto em si, poderia ser, a princípio, o desenho, então? Poderia ter sido o desenho, de repente poderia ter sido a pintura, né? Outras formas assim que é um ambiente que de uma certa maneira eu acabo me relacionando bem com ele. Celso, um recorte. O que o seu Domingos e a Leonor lhe disseram quando você falou eu vou fazer design em Bauru, que hoje seria design da apropriação do curso? Olha, como eles viam, né, eu me debruçar sobre folhas, né, desenhar, e uma coisa até curiosa, assim, porque na época o meu colegial, ele é como eles estão tentando fazer agora, né, colocando, né, já dirigir para uma atividade, né? Okay. E na época o meu foi com base em construção. Então eu ia, né, como diz a meninada, eu mandava bem, né, nos projetos, né, eu desenhava bem, eu fazia, então assim, se eu fosse para arquitetura, teria sido ótimo também, sabe? Então, tem tanto que a minha fotografia hoje, um dos segmentos do meu trabalho mais marcante é inclusive a fotografia da arquitetura. Então, nos empreste a sua visão, o seu recorte do ponto de vista profissional, falando com outros jovens, outros Celsos, outros Robertos, outros Nelson, que estão nesse momento naquela encruzilhada natural de escolher os seus caminhos. A formação de um ensino médio generalista e que dizem algumas correntes, infelizmente na escola pública ensina muito pouco de conteúdos estruturais ou um caminho mais direcional como está sendo proposto agora? Olha, eu gosto mais dessa opção de dar uma direção, porque essa direção, ela não é imposta, você já vai ter uma opção, então você já vai começar a fazer opções. E uma das coisas que eu vejo de grande problema é que se você não começa a fazer opções muito cedo na sua vida, o leque né, eles vão aumentando tanto que chega na hora de, agora eu vou entrar na faculdade. Qual faculdade fazer? E aí você fica perdido, né? O que eu vou fazer? Vou atuar em que área? Então, você tendo essa oportunidade de começar esse processo antes, destas opções antes, vai clarear muito mais esse futuro. Quer dizer, você vai ser mais objetivo nesse sentido. Uma confissão para um recorte também seu, que o Câmara Livre é cheio de recortes. E tomara que a gente não rasgue a folha com a tesoura errada, mas o risco é todo meu. Me aborreço quando vou para a rua fazer jornalismo e um colega de fotografia não guarda um tempinho para conversar sobre o conteúdo da pauta, daquilo que nos espera, que vai ser apurado no meio da rua. Como você lê jornal? Você consegue fazer uma conexão entre as duas coisas ou você começa pela imagem? Olha, eu inevitavelmente começo pela imagem, não tenho como escapar disso, mas essa observação que você colocou é extremamente importante, porque todo o trabalho que você vai fazer, né, na construção de uma imagem, ele tem as vertentes. Então, fala assim, bom, eu vou olhar, eu vou falar, eu vou contar que história, através do olhar do público, através do olhar, sei lá, né, da vítima, ou através do olhar do malfeitor, entendeu? Então você tem sempre esses caminhos. É como, por exemplo, que nem eu acabei de citar agora, né, na fotografia na arquitetura. Eu vou fazer aquele trabalho com base no olhar do arquiteto, do decorador, né, que são situações totalmente diferentes, né? Ou através do olhar de quem, ou do lojista que vendeu os móveis que estão ali, sabe? Ou do proprietário da casa, sabe? Então são coisas totalmente distintas
E aí até na rua também você vai ver isso. Então quem vai fazer uma fotografia, e a grande questão é essa, é esse ponto de interrogação que você tem que ter. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu vou fazer isso daqui? Então isso é importante, então vale realmente sempre essa conversa antes e ver de que lado você, né, que você vai se posicionar, porque senão a mensagem ela não chega clara lá na frente, né? Então o grande problema da fotografia, ao meu ver, sempre, né, ao ver, acredito eu, de todos, é ver se ela está levando a mensagem certa ou na dose certa para o destinatário certo. De que forma você olha para a chamada linguagem oculta dentro de uma imagem? A linguagem oculta, ela está dentro do tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você absorveu até então na tua vida. E então você vai vendo, você vai enxergando situações, colocações e posicionamento dentro dessa tua bagagem. Então, o repertório interfere. Então é o teu repertório que vai fazer você extrair dali um significado maior ou menor, né? Celso, qual que é a sua relação com as linguagens tecnológicas, no sentido de que elas podem, como ferramenta, lhe apresentar uma série de sugestões que mudam cores, planos, perspectivas, conteúdos e, portanto, informação? Então, como né, nas perguntas anteriores, né, o que me trouxe a fotografia? O que me trouxe a fotografia foi uma agilidade. Só que nós estamos falando da agilidade na época analógica. Na época analógica, para você fazer uma fotografia, você tinha que, né, fazer a foto, esperar acabar o filme, depois revelar, depois ampliar. Isso na época já era rápido, e nós estamos falando de um processo, né, que por mais rápido que ele possa ser, ele levava horas, né, para ser bem feito. E hoje no digital, tudo isso foi quebrado, né? Esses paradigmas todos foram quebrados, então tudo é mais rápido. E ao mesmo tempo que é mais rápido, colocaram dentro destas câmeras, né, ou os softwares, né, os apps, tudo para você recriar em cima daquela imagem. Então, a partir daí, você não tem mais limite. Hoje, você, né, em cima de uma imagem, você não tem mais essa questão, vou parar aqui, né? Então, o que eu acho que é legal da fotografia é que você tem que tentar voltar um pouquinho no sentido como era o analógico, que ela terminava numa cópia, ela terminava num papel. Então, se você não materializar a tua imagem num papel, numa impressão, ela não acaba. Toda vez que você abri-la, você vai querer interferir. Então, esse é o lado assim, delicado que eu vejo de se manter, né, uma imagem, ou se manter um repertório, ou se manter uma obra finalizada. Falar, não, essa é a obra. Uma tentativa de boa provocação. Recriar, deformar ou depende da aplicação? Depende. Porque tudo, eu falei, tudo isso é muito vivo, né? Tanto que esse projeto que, né, junto com o Roberto Magalhães aí no livro do Encontro, ele me trouxe essa perspectiva de eu colocar fim em algumas imagens que são artísticas, e toda vez que eu as abro, realmente eu poderia interferir. Então, a hora que elas vêm para o plano físico, né, gráfico, impresso, elas terminaram. Agora não posso mais mexer. É como uma música, depois que você a grava, né, não dá mais para mexer, né? Então, as coisas são mais ou menos assim na fotografia também. A gente conversou com isso em outro espaço, mas para aproveitar aqui no encontro, já que você fez a citação, com Roberto Magalhães, no livro que está em minhas mãos,
desse encontro chamado de fotopoema, vocês trocaram versos com imagem, imagem com versos. Exatamente. Ou frases com imagem, Frases, imagem com frases. Foi uma soma, né? Então, porque você vê a imagem, ela te leva para um universo, né, que a sua imaginação permitir. Mas a hora que você coloca apoiada num texto, né, num caso, num poema, você vai criar relações, né? Então, o que há aí, né, nesse casamento proposto, né, justamente são uma sugestão de relacionamento, como relacionar a imagem com aquele texto e tentar criar parâmetros para você não ir tão longe. Como você lida com o armazenamento de imagens? Ambiente de nuvem, HD externo, qual é a sua prática pessoal em relação a esse modelo? Então, aí que tá, né? O universo ele vai te dando essas possibilidades, né? E hoje você falar da imagem e você saber que não existe imagem, né? Existem números, né? Existe uma outra concepção guardada ali dentro, né? Que se transforma em imagem ao abrir, né? Aqueles arquivos, né? Então, assim, eu particularmente, eu uso nuvens para algumas situações, porque quando você fala assim, vou guardar tudo em nuvem, você tem que estar muito bem servido de um sinal da internet, muito rápido, né? Agora, como eu tenho vamos dizer assim, os serviços, né? Então, ele fica ativo por um determinado momento. Então, esse serviço ativo, eu os tenho em HDs separados também. Depois, ele já vai para duplicidade. Fica duplicados. Depois, eu os tenho também gravados em Blu-ray, né? Que é onde dá para acomodar hoje uma quantidade enorme aí de imagens, né, de informações, e assim eu vou tirando, né, conforme vão terminando, e quando precisa voltar, aí você tem que ir lá realmente e fazer o backup de volta, né. Mas você está com arquivos físicos, então, materialmente físicos, não? De uma certa forma físico, né, porque sei lá, né, aquela coisa de relação, né? Eu gosto de ver que eles estão ali. Por mais que eu não os vejo, mas eu sei que os dados estão contidos naquele espaço, né? Naquele disco, por exemplo, né? Então é uma forma física, né, de se relacionar. Para cumprir um trecho do nosso recorte aqui no Câmara Livre, vou citar um pedacinho do Paulo César Pinheiro. Toda imagem no espelho refletida tem 1000 faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem os concebeu. Onde você se vê? Em Domingos e Leonor? Essas coisas você acaba sempre se pegando, né? Em alguns momentos você, como diz, né? Como os nossos pais, né? Aquela música, né? Então, em alguns momentos você se vê, né, um pouco deles, né, um pouco deles em você, né. Tem hora que é bom, tem hora que não é legal, né. Tem hora que você fala, eu não queria ser assim, né. Então, o espelho, a vida, ela te coloca, né, nessas situações e você vê, assim como você também acaba percebendo o pós isso daí, né. Quer dizer, você começa a ver nos filhos, né. Então, tem hora que você vê nos teus filhos atitudes também parecidas com a sua, ainda você fala, realmente essa questão, ela acaba sendo replicada, né? Então, você replicou, então também vão estar te replicando, né? Em algum momento, né? Sobre alguns desses aspectos, né? Mas é bem isso mesmo. Celso Luiz Melani, obrigado por ceder um pedaço do teu tempo e fazer esse recorte conosco. Se tem alguma questão que você tenha vontade de dizer, diga. Não, eu agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui, de uma certa forma, se
se o que eu coloquei, eu falei, for interessante e útil, eu fico feliz, né, por estar manter vivo, né? Mas o que eu gostaria só, assim, de finalizar, né, que quem busca, quem vai na fotografia buscar algumas realizações, né, eu lembrei de uma questão assim que eu fiquei, o que me trouxe para a fotografia também, para o lado profissional, foi a questão de tentar dignificá-la. Tá? Então, na minha época, tinha poucos atuando no mercado e o que eu via era um certo desleixo de uma certa parte, né, com a questão da imagem, e isso me incomodava. Então, o que eu procurei fazer na minha trajetória foi sempre dignificar, né, a imagem, o fotografado, né, quando pessoa, quando objeto, quando, né, uma construção, quando uma paisagem. Então eu acho que isso é importante. Então, procurar dignificá-la sempre, né, na maior concepção dessa palavra, para que isso possa realmente deixar, né, aí uma informação, um legado que vai também ser replicado e vai ser importante para outras gerações ainda. Muito obrigado pelo encontro, e para repetir ocasionalmente a regra, obrigado pelo encontro e parabéns pelo encontro, sem nenhum erro de fazer a citação do trabalho com o Roberto nesse fotopoema. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, até o nosso próximo Câmara Livre, sempre nesse mesmo horário. Até lá.